Hoje eu faço 23 anos de vida. Mas não é só isso não. Hoje também completa 9 anos da lendária Pai Bomb de CM Punk. Não tem como não lembrar, pessoal, parece ontem que a WWE me deu um grande presente de aniversário. E foi incrível a repercussão que aquela promo deu, certo? O que parecia apenas ser uma promo de um heel comum se transformou num dos maiores desabafos da história do Pro Wrestling, numa das eras mais boring da história do Pro Wrestling. A pedir era, nada de legal acontecia, nada de ousado acontecia, e chegou CM Punk e falou aquilo que muita gente queria ouvir, certo? Não tem como, né, pessoal? Eu lembro dessa promo, reflito sobre tudo, e não tem como a gente não pensar no quanto as coisas mudaram de lá pra cá. Antigamente, quando você via lutas ao nível de CM Punk versus John Cena, certo? Era uma raridade, certo? Antigamente, as pessoas se focavam muito para comentar sobre as storylines, sobre os personagens. Hoje em dia, se você vai em qualquer canal de YouTube que fala sobre WWE, sei lá, a pessoa vai comentar um show semanal. Ela fala assim, a Liv Morgan enfrentou a Ruby Riott. E a pessoa sempre diz, o combate foi bom, ou o combate foi razoável. Então, os combates hoje em dia sempre estão sendo avaliados. Antigamente não, certo? Antigamente não tinha tanto foco assim nos combates em si. Também, obviamente, a forma como os wrestlers combatiam é um pouco diferente de hoje em dia, mas as coisas mudaram, pessoal. As coisas mudaram. Hoje em dia não tem-se muito o que comentar. Mudou um pouco com a rivalidade do Edge contra o Randy Orton, mas já são pessoas que... O Edge até já tinha aposentado nessa época aí da Pipe Bomb, certo? O Randy Orton também é da velha guarda. Então eu sinto um pouco mais de saudades disso. Eu sei que eu já comentei sobre esse tema aqui no canal, talvez já seja uma coisa até batida, mas isso aperta o coração. Aperta o coração como um fã de WWE e sabe que hoje em dia não tem tanta coisa assim para se comentar, certo? Tá tudo assim, um pouco sem graça. Os lutadores precisam focar mais em promos, mais em histórias. Era divertido demais. Eu falei da Pipe Bomb do CM Punk, né, que hoje faz 9 anos, mas eu me lembro que depois dessa luta o CM Punk volta para enfrentar o John Cena no SummerSlam de 2011 e eles tiveram uma assinatura de contrato que foi assim uma guerra de promos, assim, foi brilhante, pessoal, foi brilhante. Era muito bom, pessoal, era muito bom. Nessa época mesmo, o John Cena estava indo a caminho para o WrestleMania 28 enfrentar o The Rock, e ninguém estava preocupando se a luta ia ser técnica demais, não, porque eles sabiam que a história estava sendo feita, e isso já era o suficiente. Agora, hoje em dia, se preocupam tanto com as lutas e deixam essas grandes storylines de lado. Eu fico muito feliz por ter acompanhado a Pipe Bomb de CM Punk na época, né? Porque tem muitas coisas boas que aconteceram na história do Pro Wrestling. O Boris Land, Hulk Hogan e Andre the Giant. O Stone Cold Steve Austin, quando nasceu o famoso Austin 316 após o torneio King of the Ring, certo? Aquele discurso dele icônico. Só que muitas dessas coisas a gente não era nem sequer nascido, não pôde acompanhar. Agora, a Pipe Bomb do CM Punk eu pude acompanhar sim. Ela veio no dia do meu aniversário, eu ia fazer 14 anos naquele dia e fico muito feliz de ter feito parte dessa história. Acredito que você também, que acompanhava a WWE na época, também ficou muito feliz, e quem não acompanhou, vale a pena dar uma conferida porque foi sensacional. É isso, pessoal, que saudade. Nós éramos felizes e não sabíamos.